Dando continuidade aí, nós vamos ver as características principais aí do psicopata. Ausência de culpa, ele nunca sente arrependimento nem remorsos, os outros é que são culpados de tudo que acontece de mal. E vive com a certeza absoluta que nunca é errado. Não teme a punição por ter a certeza que tudo que faz tem um propósito benéfico, né? Lembrando que esse propósito benéfico é para ele mesmo, tá? E essa questão dele não sentir culpa é justamente por isso, porque para eles a sociedade está errada, ele que está certo, e muitas vezes quando os seus planos não dão certo, né, que ele não é beneficiado, é quando ele tem a certeza de que a sociedade anda errada. Mestres da mentira, para eles a realidade e a ilusão fundem-se num só conceito, pelo qual regem seu mundo. São capazes de contar uma mentira como se estivessem a descrever detalhadamente uma situação real e não sabem viver sem mentiras. Então, o fato deles mentirem tanto, acho que vocês já escutaram falar, né? Um ditado popular que fala, a pessoa vive fala tanta mentira que as suas mentiras viram verdades para ele mesmo. E é nesse sentido que ele vive, tá? Esse jogo de manipular outras pessoas fazem com que ele realmente minta por diversas vezes e viva realmente nesse pensar, né? Que a mentira não vai trazer malefícios para ninguém, tá? Mas vai estar ajudando, porque essas mentiras fazem parte aí do seu auto-benefício, né? Do seu planejamento. Manipulação e egoísmo. Não tem a noção de bem comum. Desde que ele esteja bem, o resto do mundo não lhe interessa. Extremamente manipulador, que usa o seu encanto para atingir os seus objetivos, nunca pensando nas emoções alheias. Até porque, né, nós vimos aí que ele não tem remorso, né, então por que é que ele vai pensar no outro, se ele sempre está certo, né? Não reconhece a dor que provoca nos outros, manifesta facilidade em lidar com as palavras e convencer as pessoas mais vulneráveis a entrarem no jogo dele. Querem controlar todos os relacionamentos, para isso recorre a esquemas, intrigas e seu charme para se fingir de amigo, tá? Então aí entra muito das características que eu falei para vocês quando eu mostrei aquela gravura, né? Ele é charmoso, tá? Ele tem o poder de convencimento, então ele manipula, né, um grupo de pessoas com muita facilidade, certo? E ao mesmo tempo, esse grupo de pessoas, eles vão achar que esse psicopata, né, que eles não sabem que que é um psicopata, eles vão achar que ele é a melhor pessoa do mundo, tá? Então imagine aí no grupo de vocês aí do 6º semestre, é uma turma pequena, né? Se tivesse um psicopata, coisa que não tem, né? Mas se tivesse, ele iria manipular todos, tá? No intuito, num benefício para ele, tá? E assim, se o propósito dele, o planejamento dele fosse colocar vocês um contra o outro, caso ele não conseguisse, ele ia se revelar, tá? E iria mostrar agressividade, iria realmente mostrar quem ele é, uma pessoa má, ok? Caso ele conseguisse, ele podia sair do grupo, né? Porque o plano dele foi concretizado. Então, por isso que o psicopata ele pode passar por convívio de muitas pessoas, né? Realizar os seus planos e ir embora, ok? É aí onde ocorre a questão da subnotificação com relação a esse transtorno. Inteligência, o QI costuma ser acima da média, né? Isso aí até nós observamos nos filmes que a gente assiste aí de psicopatas.
né, desse serial killer, que eles matam realmente e arrancam pele, e arrancam coração, né, e assim, deixa sua marca nesse sentido aí de uma mutilação. A ausência de afeto, não são pessoas afetuosas com o próximo, usam os filhos como marionetes em função dos seus interesses e as medidas educativas usadas é de humilhação. Tá? Então eles adoram humilhar os demais porque na realidade eles que são aqueles que ordenam. Tá? Essa questão dos filhos, dificilmente, né, eles vão constituir uma família, porque na realidade eles não apresentam sentimentos para com outras pessoas. Tá? Então, caso isso aconteça, são formas raras, certo? E realmente ele vai manipular todos, não só os filhos, quanto a pessoa que convive com o seu cônjuge, tá? Mas, na realidade, essa questão sentimental, afetuosa, dar carinho, dar amor, eles não conseguem como uma pessoa normal. Impulsividade, devido ao seu superego, não consegue conter os seus impulsos, podendo cometer toda a espécie de crimes, friamente e sem noção de culpa, né? Então, como a gente já falou, a questão, né, da humilhação, tendo como característica aí, e também a questão dos sentimentos. Eles não vão ter culpa porque não há sentimentos. Só existe culpa quando eu penso no outro, quando eu tenho um sentimento por outro. Como eles não pensam no outro, como eles não têm sentimentos por outro, não existe culpa. Gostam de viver sós, quando convivem com outras pessoas, querem liderar o grupo, mesmo que para isso destruam a família inteira, né? Então é aquele sentido de ordenar, de ser o chefe, que todos têm que obedecer às regras que ele impõe, porque são as únicas regras que estão corretas. Existe aí uma diferença entre psicopatia e transtorno de personalidade antissocial, tá? Porque, como a gente falou, né, a psicopatia é uma síndrome, tá? Tem características próprias. E o transtorno de personalidade antissocial, ele pode estar se confundindo com outros transtornos aí, tá? Que são de personalidade, como transtorno de conduta, o transtorno de histriônico, como transtornos conversivos, que são as crises conversivas, tá? Então, no psicopata há um predomínio de perturbações relacionais e emocionais, tá? Então, essa questão de relacionamento e de emoção, ele não sente pelo outro, tá? Só que ele apresenta esse emocional e apresenta essa intenção de relacionamento no sentido de conquista, tá? Vou conquistar esses grupos, vou conquistar essas pessoas para que eu as manipule e depois que meu plano estiver executado, vou me embora, tá? Então, a relação deles é de pura intenção para que o seu plano dê certo. E nos transtornos de personalidade antissocial, o predomínio é de comportamento, tá? Um comportamento agressivo, um comportamento de violação de direitos, um comportamento onde todos estão errados e ele está certo, um comportamento de que ele tem direito a isso e a outra pessoa não tem este direito. Tá? A maioria do indivíduo psicopata tem diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial, mas o inverso não é verdadeiro, que é aquele que a gente já falou, né? Que a psicopatia está dentro dos transtornos de personalidade antissocial,
Influências ambientais, disfunção familiar é o fator psicológico mais importante, abrangendo comportamento antissocial ou alcoolismo paterno, falta de limites e supervisão enquanto criança e separação ou perda de um dos pais. Então, vocês veem que a questão ambiental, a questão familiar, ela está intrinsecamente aí relacionada nessa questão da formação da personalidade, né? Até onde eu tenho uma infância salutar, até onde eu tenho uma infância com limites, com supervisão, com atenção, com amor, tá? E até onde eu não tenho nada disso, ok? O trauma infantil pode ter um impacto dramático na saúde da criança, estando também relacionado à psicopatia. Eu não me recordo. Me lembrei. Não sei se vocês já assistiram o filme Hannibal. São vários filmes dele, tá? E daí ele fala, um dos filmes dele fala sobre um psicopata que o imitava, né, enquanto ele estava preso, e esse psicopata ele lembrava da sua infância, tá? E a lembrança que ele tinha da sua infância era de sua mãe o maltratando, humilhando, ameaçando, dizendo que se não fizesse isso ia cortá-lo com a faca. Então, assim, essas coisas, né, essa vivência não salutar na infância vai trazer traumas, tá? E isso, quando não trabalhado por um psicólogo, por um psiquiatra, é essa personalidade que essa criança vai formar. Então, ela pode, com isso, ter ausência de sentimentos, ter ausência de culpa e realmente virar aí um psicopata. Que a gente tem falado aqui do diagnóstico da neuroimagem. O tratamento, trabalhar manejo de raiva, desonestidade e problemas de relacionamento, né? A psicopatia ela não vai ter cura, tá? Só que ela pode ser controlada no sentido do emocional e dos sentimentos, tá? Dessa pessoa, tá? Então, se ela aprender a falar com um psicólogo, né? Com um profissional, com um psicólogo, com um psiquiatra, os seus pensamentos, tá? Possa ser que ele não faça tanto estrago, né? Tantas maldades aí pelo mundo afora, tá? Então, realmente é controlar, fazer com que ele aprenda, né, esse autocontrole, tá? E faça uso dos profissionais para essa ajuda, né? Mostrar que seu transtorno é crônico, perdas de longo prazo, não há motivação para o tratamento e participação ativa do paciente na sessão. Essa questão de não participar, não ter motivação para o tratamento, né? Isso vem uma questão de conquista de quem olha para essa pessoa, né? No sentido de que, para ele, é a sociedade que está errada, ele está certo. Então, eu vou me tratar de quê se eu não estou doente? Okay? Ensinar que pessoas negativas são passageiros e podem enfrentá-los em vez de agredir ou manipular. Tá? Então, realmente tem que ser um trabalho, né? Primeiro tem que ser alguém que veja, que reconheça essa pessoa como psicopata. Que essa pessoa queira ajudar esse psicopata, né? Que ele venha a se reconhecer como um psicopata. E realmente inicia aí o tratamento para que ele tenha controle em cima dos seus sentimentos, né? Sentimentos, né, de raiva, de querer manipular, não sentimentos prazerosos, né? Mas sentimento de raiva, de controle, de querer que todo mundo siga as suas regras, de manipulação, de delitos. E o manejo da raiva, né? A gente trabalha mais a psicologia e a psiquiatria, ela trabalha mais no sentido de identificar pensamentos e emoções, avaliar a percepção, decidir se vale a pena responder, gerar possíveis respostas, escolher a melhor resposta e responder, tá? Então, vai no sentido dele controlar os seus impulsos, controlar essa raiva, controlar esse ódio, controlar essa vontade de querer manipular outras pessoas, né? Para que ele venha a conseguir ter uma vida parcialmente normal aí.